Neste episódio, a Lígia diz 3 vezes penico, o Miguel compra um carro, o Gonçalo faz a ciência do povo e eu tapo a boca com a mão. Vai zarpar a nave espacial. Senhoras e senhores passageiros, meninos e meninas, bem-vindos ao voo 36 da Now Airlines com destino ao espaço sideral. Eu sou o vosso capitão de hoje, o Tiago, e a nossa tripulação é composta por... Eu sou o comissário de bordo, Gonçalo. Eu sou a capitã Lígia. E eu sou o senhor da laranjada ao café, Miguel. Hospedeira Miguel. Sim, senhor. Muito bem. Eles arranjaram logo os seus papéis dentro do nosso voo. Muito bem. E vamos largar aqui do... Bom, se fizermos a média de onde nós vivemos, do aeroporto a Portela, não é? Não é do Sá Carneiro. Vamos largar, vamos explorar as notícias dos últimos dias, das últimas semanas. E começamos hoje com uma notícia do Miguel, que não é bem uma notícia. Na verdade, é o que um sujeito disse no LinkedIn sobre o preço dos foguetões. Sim, um sujeito, posso já dizer o nome dele para não me esquecer, Pierre Lyonnais, acho que é assim que se pronuncia. É um sujeito que costuma falar sobre estes assuntos, sobre a economia espacial e faz pesquisa e etc. nesse sentido. Ele publicou este artigo então no seu LinkedIn, juntamente com um outro senhor que eu nem me vou atrever a tentar pronunciar. O nome, procurem, já está nas notas do episódio. E a grande conclusão deles é que o lançamento espacial não está mais barato. Ou seja, temos falado muito, sempre que falamos aqui da SpaceX, por exemplo, falamos sobre como eles são uma força viva do nosso ecossistema, porque estão a contribuir para tornar aqui o acesso ao espaço mais barato, porque o Falcon 9 é, enfim, reutilizável e tudo isso, e isso ajuda a fazer descer o custo dos lançamentos. E o que este senhor vem dizer, ou estes dois senhores vêm dizer, é que isso de facto não se está a verificar. Houve duas métricas que eles usaram e dois constrangimentos que devem ser aqui postos, explicitados na análise, que é, eles não consideraram lançamentos de Starlink, porque a Starlink é aquela constelação de satélites de internet que para todos os efeitos está a ser lançada pela própria SpaceX, portanto é do género, quando eu vendo qualquer coisa a mim mesmo, claro que não vou cobrar o mesmo do que se fosse cobrar a um cliente a sério, não é? Portanto, isso é excluído. E depois eles estão a considerar coisas das últimas 2 décadas, portanto, acho que começaram a análise ali em 2005, talvez, 2004, e depois daí até 2024. Se calhar para começar, para explicar um bocadinho aos ouvintes, isto não é uma coisa nada óbvia de se fazer, esta análise, porque embora os fabricantes e operadores de foguetões anunciem nós lançamos por 2.000 euros ou dólares o quilo, uma coisa é o preço que se anuncia, outra coisa é o preço realmente praticado. E isso, à partida, não é público nem é revelado, porque depende das negociações entre os clientes, os fabricantes de satélites e o operador dos veículos, não é? E é basicamente por causa desses números públicos que têm sido ditos nos últimos anos, especialmente pela SpaceX, mas não só, é nessa base que o público em geral diz, sim senhor, o lançamento está mais barato. Mas depois, quando realmente os fabricantes de satélites vão procurar um lançamento e chocam com a realidade de que praticamente desde 2012, já vou explicar porque este ano, desde 2012 que o preço não se altera, e para a órbita baixa terrestre, há várias órbitas baixas terrestres, isso também é uma consideração, mas pronto, o preço tem estado mais ou menos estagnado desde 2012. E porquê 2012? Porque em 2011 um dos grandes fatores que levava, ou um dos grandes contribuidores para o aumento dos preços de lançamento, que era o vai-vem espacial, deixou de voar. Então o preço médio baixou bastante. Exato. O vai-vem espacial eu não sei números, mas aquilo custava milhares de milhões a lançar cada vez, era uma coisa doida. Portanto, gostava de saber se vocês alguma vez tinham pensado, ou se bebiam aqui do Kool-Aid e achavam que realmente estes custos estavam a baixar.
Há algumas métricas, algumas órbitas, alguns clientes para os quais o preço tem de facto vindo a baixar, mas não é ordens de magnitude nem nada disso. Portanto, não sei o que é que vocês achavam. Ora, isso não é toda a minha área, mas eu partilho enquanto uma pessoa que trabalha neste ecossistema do espaço e num espaço adjacente aos lançadores, não é? Tinha essa ideia de que de facto o acesso ao espaço tem estado mais fácil do ponto de vista financeiro. Mas tens ideia, tens um número que eles dizem que não tem baixado muito desde 2012? Qual é o preço para a órbita baixa? Eu era suposto ter dito e não disse, desculpem. Agora? Era à volta dos, portanto, um bocadinho abaixo neste momento dos 20 mil euros por quilo para a órbita baixa. Portanto, um satélite que pese, vamos fazer contas rápidas, 100 quilos, que até é um satélite relativamente pequeno, são 2 milhões de euros. É isso, não é? De dólares. Não, 20 milhões. Não. Calma, quanto é? 20 mil por vezes quilo? 100. Sim. É 2 milhões, É 2 milhões. Portanto, 2 milhões para um satélite de 100 kg. Obviamente esse satélite não vai voar à partida sozinho num foguetão, mas podemos ver que aqueles foguetões mais pequenos que dizem que, portanto, aqueles que estão a ser desenvolvidos na Europa agora, por exemplo, que levam coisas dessa ordem de magnitude lá para cima, de 100 kg, 200, 500... para serem competitivos têm que custar 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões a lançar. E a maior parte das vezes eles anunciam mais que isso. Portanto, o preço real então há de ser ainda maior. Mas então qual é que é a rasteira aqui? Porque, pronto, ou seja, olhando para isto sem... assim, muito superficialmente, Ariane 5 e 6 estávamos nas centenas de milhão, comparas que têm mais ou menos a mesma carga que o Falcon 9, que é o que toda a gente diz que baixou o preço do lançamento. Sim, estamos nos 50, 60 milhões, portanto, como é que não houve uma evolução? Qual é que é a rasteira aqui? Para mim há duas rasteiras. A primeira é a SpaceX pode anunciar o preço que quiser publicamente, mas depois, quando chega a hora de negociar, se ninguém oferecer mais baixo, porque é que eles vão de baixar o preço? Né? Eles só têm que oferecer, ou têm que dizer que fazem aquilo por menos €1 e já estão a ser mais competitivos, né? A segunda razão, a segunda rasteira é que, e isso é uma coisa que eles também dizem de forma muito perspicaz no artigo, é que nós geralmente, como é que publicamos, ou como é que as empresas publicam este valor de lançamento? Geralmente dizem, podes lançar este veículo por este preço e nós sabemos qual é a massa que o veículo leva lá para cima. A partir daí, para nós compararmos foguetões uns com os outros, o que fazemos geralmente é dividir o custo ou o preço pelo quilo. Ora, na verdade, raramente os foguetões vão cheios até à sua capacidade máxima lá para cima. Então, quando num Falcon 9 dividimos, não faço ideia, mas 80 milhões de euros por, agora não tenho noção das massas, mas vamos dizer 20 toneladas, aquilo lá dar um valor por quilo que depois na prática não é real, porque ele nunca vai cheio com 20 toneladas. Acho que nem com os Starlinks que são feitos de propósito para aquele foguetão e para ficarem ali, não é, achatados que parecem tipo fatias de pão Bimbo, fechadas ali naquela fairing, tipo para ocupar o volume todo. Mesmo assim eles não devem chegar ao peso máximo possível. Portanto, na verdade nunca estamos a dividir pelo peso máximo. E o argumento é que acabas por pagar mais porque estás a pagar pelo espaço vazio, então? De certa forma, sim. Há ainda outra razão, que é aquilo é o preço base, mas depois tens serviços adicionais, tal como quando compras um carro que custa 30 mil, preço base, seja qual for o carro, e depois, mas queres faróis Buchanan, é mais isto, queres pintura metalizada, é mais aquilo, queres estofos em cabedal, mais X, e pronto, isso suponho que com um foguetão será isso, mas em esteroides. Opa, não, isso é engraçado, mas olha lá, isto é uma pergunta que se calhar é estúpida, mas eu vou fazer, não é? Porque nós somos todos de espaço e pode haver ouvintes que têm a mesma pergunta. Se tu lançares um foguetão com... Imagina que ele tem uma carga total de X e tu fazes um satélite e só ocupa 60%. Tipo, o preço por lançamento é sempre o mesmo, independentemente da carga que tu lá pões? Regra geral... Imagina, o preço que pagas por combustível ou coisa desse género não entra sequer na equação, é tão baixo que não faz variar o preço final? Sim, o preço do combustível é bastante baixo relativamente ao resto, mas não só tu estás a assumir que o veículo se calhar leva menos combustível porque leva menos carga, e isso não costuma ser verdade.
Ok, eles têm de ir sempre fill to the brim, né? Não, mas depende muito das arquiteturas dos veículos, de tudo, etc. Ok. Mas à partida vai quase sempre carregado e depois dás mais yeet no final ao teu veículo, ao teu satélite, que é uma coisa que até geralmente interessa aos operadores de satélites, é chegar mais rápido à sua órbita, ao seu destino, ao que interessa, portanto. Ok. Boa. E pronto, aqueles extras que tu estavas a mencionar, lembro-me que um lançamento civil se calhar podes ir ali nos 50 milhões pelo reutilizado, que já vai velhote e pode falhar mais facilmente, talvez. E os militares, que são novinhos em folha e com montes de redundância e segurança e tudo mais, pode ir para cima dos 60 e tal milhões. E aliás, o Pierre Lyonnais, se bem me lembro, também argumentava que num dos seus white papers, como eles se chamam, que o Estado andava a financiar a SpaceX com... que é o que toda a gente sabe, mas pronto, que com os lançamentos militares de defesa a pagar o dobro e o triplo para depois o resto dos voos serem mais baratos e poder fazer sentido económico. Acho que posso fazer a ponta aqui para isto, que é eu devo dizer, sigo religiosamente aqui o Monsieur Pierre Lyonnais. Ele é muito conhecido no ecossistema francês. Ele pertence a esta organização que é Eurospace, que é uma organização sem fins lucrativos da indústria espacial. Portanto, as diversas empresas podem ser membro e participar, e eles publicam muito estes papéis com diferentes posições. Fizeram agora um recente sobre a defesa, e depois o próprio, com os seus colegas, publicam estes white papers. Portanto, são artigos que não são peer-reviewed, aqui para a Lígia, que de certeza que é algo importantíssimo. Portanto, isto não tem... É mais uma espécie de post LinkedIn, mas em formato longo e com alguma investigação por trás. E tentando ser cuidadoso no que digo, o senhor é conhecidíssimo por arrasar as pessoas no LinkedIn. Estão a ver aqueles edits assim manhosos que às vezes aparecem no Instagram Reels, que uma pessoa não quer receber, mas é tipo André Ventura arrasa woke com factos e lógica. É basicamente o Pierre Lyonnais no LinkedIn. O Instagram é diferente do meu. É basicamente o Pierre Lyonnais no LinkedIn, que se alguém posta alguma coisa e ele apanha, bem, então podem preparar-se para ter um comentário bastante extenso a dizer porque é que vocês a desmontar, exatamente. Especialmente um que é muito recorrente é quando isto, pronto, está no meu radar por causa da consultoria, mas partners de consultoras, especialmente aqueles que não são da indústria espacial, mas que acabam por se envolver porque está na moda ou porque está a trazer dinheiro em algum momento, e então dizem, o espaço é uma oportunidade de trilhões de dólares, e ele vai logo desmontar lá porque não, isso é uma parvoíce, porque vocês estão a contar com as televisões e as telecomunicações e a internet, isso não tem nada a ver, isso é downstream, e tem sido uma daquelas coisas do género de J.K. Rowling em que nas redes sociais fica cada vez mais agressivo, e então acho que é uma coisa que se pode dizer porque é público no LinkedIn. Ele foi também um partner, acho eu, de uma consultora que fez um desses posts, e ele no comentário disse: este sujeito tem um PhD, mas não sei no que é, de certeza que não é economia. Calma, Gonçalo, não faleças. E o homem é presidente e o homem, pronto, apesar de estar na zona de business e tal, e ter, acho que engenharia industrial, uma coisa do género, mas ele era presidente da ISU, portanto de uma universidade dedicada a estudos espaciais, e portanto foi um bocadinho tenso mandar boca assim. E pronto. Arizona State University. O quê? Arizona ASU? Não, ISU. ISU. International Space University. Ok. É uma universidade que antigamente... bem, não posso dizer, senão depois também não... Vai, acabou aqui. Corta. Próximo. Corta. Estamos satisfeitos? Eu ia só perguntar se a Lígia queria dizer alguma coisa, senão eu tenho só aqui 2 ou 3 métricas que eles apontam também para fechar, que é realmente há uma divisão entre lançadores muito pesados, isto é em termos da massa que eles... a descolagem e a massa de satélites que eles levam lá para cima, ok? Os lançadores muito pesados, tipo o SLS, coisas desse género, são mais caros, e os médios pesados normais são os mais baratos, e depois os leves, portanto coisas que levam, eles definem aqui as classes, acho que é lançadores com menos de 100 toneladas, que é uma coisa mesmo muito pequena, ok? São os mais caros de todos, ok? Em termos novamente desta métrica dos dólares por quilo. E depois, tal divisão que o Gonçalo já tinha referido,
de institucional e comercial. O mercado institucional, portanto, governos, organizações intergovernamentais, etc., pagam se calhar o dobro do que o mercado comercial paga. Portanto, há essa diferença também claramente marcada. Conclusão, vão seguir o Pierre Leonet no LinkedIn, vale a pena. E se o PCP sabe destas parcerias político-privadas que andam a roubar o Estado com filha da mãe? Bom, passado este tema à frente, aparece a Lígia com um dos temas do costume, que são os extraterrestres. Se vocês seguem a Lígia no Instagram, @astrobialígia, eu acho que ela já postou lá umas stories sobre o assunto, não foi, Lígia? Já, mas aqui tenho a oportunidade de explicar a coisa com um pouco mais de substância. Então o que é que tem andado a passar? Ontem, ou há um dia e meio, foi publicado primeiro no New York Times e só depois o artigo em si, que foi detectada uma bioassinatura num planeta. Este planeta em questão chama-se K218b, já é reincidente na polémica, porque já há 2 anos atrás a mesma bioassinatura foi detectada pelo mesmo grupo, que gerou também uma polémica nunca mais, daquelas que ficaram para sempre. Que bioassinatura é esta e então o que é que se está aqui a passar? Qual é a significância disto? Será que se encontrou vida? São as questões todas que as pessoas têm. Aliás, muitas das pessoas até já assumem que se encontrou vida. Também pela maneira como na comunicação social a coisa é descrita. Então, começando de início. O James Webb Space Telescope é um excelente telescópio, mas tem uma limitação muito grande, que é só consegue observar bem planetas grandes. Planetas grandes, estou a falar Júpiter, Saturnos, planetas que não estamos à espera de encontrar vida, porque nem sabemos onde é que a vida consegue tocar no chão, porque nem sabemos se há chão. Pronto, começa aqui o problema. Agora, há uma segunda classe de planetas que nós sempre colocamos no mesmo saco que o Júpiter e o Saturno, que são os gigantes gelados, que é Neptuno e Urano. Mas agora, com mais dados, conseguimos chegar à conclusão que esses planetas até podem ser boas hipóteses de observação para encontrar habitabilidade e vida, porque poderão ter superfícies tanto de água ou até rochosas. Ora, esses planetas estão no limite de detecção do James Webb para se observar com um pouco mais de qualidade e de significância. Então há um grupo em Cambridge que se foca muito em estudar estes que chamamos sub-Neptunos, que são Neptunos não tão grandes como o nosso, um bocadinho mais pequenos, mas chamamos sub-Neptuno também para dar a percepção que são muito maiores que a Terra. E quando eu digo muito maiores, é para aí também só 2, 3 ou 4 vezes maiores, não é assim nada de especial. Ok, então este grupo em Cambridge há 2 anos detectou, eu nem considero que detectaram, mas mostraram que podia haver DMS, que em português, eu já troquei estes nomes todos, em português é difícil dizer, mas eu acho que é... bem, eu tinha aqui aberto, agora já nem tenho. Sulfato de dimetilo, uma coisa assim, não é? Sim, mas é outro. Tem outro nome, agora já me perdi. Em inglês é dimetilsulfate. E isto é tão exótico que nunca na vida apanhei isto em química em Portugal, portanto nunca me percebi como é que isto se dizia. E porquê é que isto é uma bioassinatura? Esta é a parte importante. Na Terra, ou em planetas como a Terra, digamos, se quisermos extrapolar, só é possível, com os processos químicos e físicos que conhecemos, produzir esta quantidade deste gás se houver muitas algas no oceano. E neste planeta, a 21 anos-luz de distância, ou 121 anos-luz de distância, não sei, a distância de 21 para 121 anos-luz é tanta que já nem que não interessa. Nunca dá para chegar lá, pronto. Este planeta, que está a uma considerável distância da Terra, que é um sub-Neptuno, acha-se que tem um gigante oceano. Portanto, em vez de ter uma superfície sólida, é um planeta oceânico, com uma atmosfera de hidrogênio, o que faz com que este grupo em Cambridge tenha dado o nome Haitian Worlds. Hydrogen plus Ocean Worlds. Haitian. Portanto, imaginem, um planeta 4 vezes ou 3 vezes maior que a Terra, com um oceano gigante. Se tiver algas, de facto, vai poder produzir este DMS em grandes quantidades, na quantidade em que achamos que estamos a observar do telescópio. Mas há 2 anos atrás essa observação era anedótica, ok? Então o que é que sucedeu? Ele voltou a ter tempo de James Webb, voltou a observar esse planeta. Quando digo ele, estou a falar do primeiro autor, Niku Matsudo-san, acho que é assim, mas nós tratamos por Madu. Eu estou aqui a olhar ao lado porque foi o orientador de doutoramento aqui do Adam, e se eu tivesse atropelado o nome, ele já me estava aqui a fazer caretas, mas ele está com fome de ninguém. Mas pronto. O Madu
Ele gosta de ser tratado por Madu, por isso é que estou a tratar por Madu, ok? Não é aqui tu cá, tu lá, ele próprio é que profissionalmente prefere. Conseguiu mais tempo de James Webb, voltou a observar este planeta e agora conseguiu uma significância maior na observação deste DMS. Portanto, entre 2023 e hoje, houve N artigos saídos a tentar dizer que aquilo era mentira, uma má observação, que não é possível, que até se calhar não era um planeta oceânico, é um planeta de lava. Pronto, houve aqui... Ele, só com aquele artigo em 2023, começou uma nova área de estudo, digamos. Fomentou dezenas de teses de doutoramento e de mestrado só nos Estados Unidos. É impossível ir a uma conferência hoje em dia que não haja um aluno ou um cientista mais sénior a estudar este planeta, ou planetas como este. Ou a tentar desacreditá-lo ou a tentar acreditá-lo. Ele agora, com as novas observações, conseguiu mais significância, o que foi bombástico, não é? Porque afinal, aparentemente, se conseguirmos ainda mais tempo de James Webb, pode ser que esta significância vá aumentando ainda mais, ainda mais, ainda mais. Agora, qual é o problema? O problema é que a malta não vai com ele. Nem com a cara dele, nem com a ciência dele, nem com este resultado. E é, em parte, pela maneira como a ciência sai para a comunicação social, faz comichão a muita gente, porque nós sabemos que as pessoas não sabem o que é uma bioassinatura e vão achar, ao ler aquilo, que se encontrou vida. Quando claramente não se encontrou vida. Não há evidência de vida fora da Terra. Malta, ainda não há, ainda não é desta, ok? O que existe é uma de duas coisas. Ou a possibilidade de haver realmente vida, mas que não temos ainda dados suficientes, tem que se observar mais, ou a possibilidade de haver uma reação química alternativa àquelas que nós conhecemos, que já por si é bué da fixe, ok? Já por si é espetacular. O que, como é óbvio, é uma notícia fantástica e é ótimo e é bom termos mais tempo de James Webb para observar. Mas a malta aqui da área não gosta da maneira como sai para a comunicação social e parte dessa malta também, digo aqui abertamente, tem inveja. Porque gostavam de ser aqueles que estão na comunicação social como quem está mais perto de encontrar vida extraterrestre. E isso é a natureza humana. E porquê é que isso me enerva? Já na semana passada, houve uma notícia horrorosa da parte do orçamento lançado pela Casa Branca, em que pretendem cortar o orçamento da NASA quase em 50%. E quando eu digo quase em 50%, estamos a falar dos novos telescópios, vão todos para o PNIC, o James Webb está em risco, o Hubble pode ser que fique, Mars Return Mission, penico, Venus Missions, penico, que mais? Todas as novas missões, até a ciência planetária, estavam todas no lixo. Querem fechar a NASA Goddard, estamos a falar de 10 mil cientistas para o desemprego. Desses 10 mil cientistas, são muitos eles aqueles que estão a fazer manutenção do James Webb e do Hubble. São os Tiagos da América, que não têm tanta qualidade, se a América quiser que pague, mas são os que eles têm. E, portanto, não está a cortar o James Webb, mas está a cortar a mão de obra que realmente faz a manutenção do James Webb, não é? Portanto, estão a ver aqui o problema. E, portanto, está na hora de se lançar boas notícias de coisas fantásticas que o James Webb está a descobrir e que precisamos de mais ainda tempo com o James Webb para descobrir ainda melhor, não é? Ou tanto para provar que é mentira como para provar que é verdade. E em vez de estarmos todos contentes a pegar nestas... Epá, é que isto até chegou ao Jornal da Bola. Ok? O meu pai manda-me isto às 6 da manhã. O meu pai mandou uma notícia às 6 da manhã. Tipo, passado 4 horas de ter saído. Estava no Jornal da Bola. É muito raro uma notícia destas de ciência ter tanto... como é que se diz? Exposição tanta mediática. atração e de expandir tanto. E é mesmo neste tipo de coisas que vão chamar a atenção da malta do Congresso para poder salvar a missão. E em vez de estarmos todos unidos como cientistas, que estamos todos no mesmo lado, estamos todos aqui prontos a perder a mesma coisa e pensar, ok, vamos falar sobre esta notícia, vamos mandar para o Congresso, para todo o lado, vamos suportar e dizer, ok, não sei se acredito já nisto, mas precisamos de mais... É realmente interessante pelo que é, porque é interessante. Portanto, vamos precisar de mais observações. Portanto, em vez de estarem com este lado mais positivo, estão no lado mais de atacar. E é por isto que a sociedade humana vai acabar, porque nós não sabemos nos unir. Pá, é verdade. Eu tenho desde não ter pensado imenso nisto. É verdade. É que é verdade. Está aqui uma oportunidade de ouro e em vez de estarmos a aproveitar... Enfim, é o meu rant. Foi um bom rant. Os bárbaros estão à porta. Exato. Ok, eu tenho uma pergunta imediata que acho que é a mais importante, que é, apesar do aumento da significância estatística que estas observações trazem, quanta certeza é que então realmente dirias que temos que aquele planeta tem DMS? O que tem algas?
DMS primeiro. Octanhol, exato. É que essa é a segunda parte. DMS primeiro, exatamente. Neste momento temos 3.4 sigma, que é acima de 90%, de certeza. Não é feio. Mas que nós não aceitamos nunca como certo, a não ser que seja acima de 4 ou 5 sigma. Que já é 99.9, uma coisa assim. Mas, com mais de 3 sigma, que já é o caso, 3.4 sigma, já houve muito paper publicado com muitas observações que muita gente tomou como certo antes. Claro que não tinham o peso que esta teria. E, portanto, para uma grande claim tem que haver uma grande evidência. Já se dizia pelo princípio de Laplace, o Carl Sagan também pegou e toda a gente pega como se fosse dele. Mas a verdade é essa, é que para uma coisa assim tão grande tem que ser muito mais do que 3.4 sigma. Mas o que me surpreendeu é que de 2 sigma passámos para 3.4, com um pouco mais de tempo de observação. E antes, quando eles diziam que DMS foi pegado ao calhas por ele para tentar... porque aquilo é um método estatístico em que se tenta sobrepor linhas de vários químicos em cima do espectro. E aquela que ficar mais próxima é a que se aceita. E o que é que dizem? Que ele pegou ao calhas nessa e que ficou quase perto e por isso é que ele escolheu, mas podiam haver 200 outras coisas que podiam ter a mesma significância. Isso era verdade na altura, mas agora o leque de coisas possíveis já começou a reduzir para quase nada e já só há esse DMS e o DMDS. Portanto, já está a ficar mais conclusivo. E não só, dados do Hubble, de há 10 anos atrás, tinham a mesma significância. A malta comia como se fosse verdade. Portanto, não podem ter 2 pesos e 2 medidas. Ou seja, não é para... Há aqui uma frase que houve no New York Times, de uma professora aqui de Cornell, que eu adorei, que é I'm not screaming alien, but I'll reserve my right to scream alien. E é isto. É isto que descreve esta notícia. Não há aliens ainda, não sabemos, não há notícia, não há confirmação que haja vida extraterrestre, não se trata disso, mas há aqui uma potencialidade grande de podermos encontrar algo diferente. E para isso precisamos de mais observações. E isto é a melhor pista que já tivemos? Sim, é a melhor pista que já tivemos, que é o que diz as notícias, que é verdade. E não há nenhum cientista sério com honestidade intelectual que não te venha dizer que não seria interessante ter mais observações. E tu és crente? O meu trabalho é não ser crente. O meu trabalho é querer mais evidência. É verdade. Boa resposta. Sim, mas isto também é como o caso do Tiago. Os operadores sabem que não devem tratar as naves, pronto, os satélites como se fossem coisas com emoções e com sentimentos, mas estão sempre, isto hoje a nave não está a cooperar, isto hoje aquele satélite está de mau humor. Portanto, a parte humana está lá sempre. Acordou com os pés de fora do lençol térmico. Olha, Lígia, eu tenho aqui uma pergunta que não tem nada a ver. Ok, tem vagamente a ver, mas eu achei interessante, que é... O DMS, tu disseste que não é... Não, nós sabemos que aparece não quando há algas no mar, mas muitas algas no mar. O que é que esse muitas faz diferença? Aliás, o DMS... Eu estava a ver do ponto de vista da observadora. O DMS está sempre lá, mas para tu teres uma quantidade que possas detectar, tem que ser muitas algas. Ok, portanto, muito DMS, muitas algas. Eles estão a detectar 10 vezes mais do que temos na Terra. E aquele planeta é 4 vezes ou 3 vezes maior que a Terra. Mas teria também muito mais volume de água, porque seria basicamente água e hidrogênio. Portanto, até calha bem com o volume de água em comparação com o da Terra. Estão a entender que a história faz sentido. É mais nesse sentido. É esse o problema, quase. Porque se não fizesse sentido, era mais fácil de aceitar. Ok. O James Webb é o único telescópio que consegue olhar para este planeta? Para já sim, mas excelente questão. Uma maneira que se podia fazer, e discutimos isto ontem, isto é tipo última da hora, ok? Uma das maneiras que podemos olhar para aquele planeta e ter mais conclusões é usar o ILT, o Extreme Large Telescope, que a Europa está a finalizar agora no Chile. E que isso seria possível daqui a 4 ou 5 anos. E não teria mão nenhuma da América. Portanto, isto é tudo Europa. E a diferença é que aí é Ground-Based Telescope e, portanto, tem uma maior resolução, a espectroscopia. E conseguimos olhar não para o DMS, mas para tudo o que está à volta. Se tudo o que está à volta tiver o mesmo equilíbrio químico que o DMS, então olhamos para o contexto e começamos a ver que aquela atmosfera realmente faz sentido ter DMS. Olhamos para o James Webb e vemos o DMS. Estão a ver, aí já começa a montar o cenário. Pois só falta a segunda parte de provar que é das únicas maneiras
plausíveis de haver DMS na atmosfera em altas quantidades, é algas, e não... Financiamento de laboratório. Pessoas no laboratório a tentar fazer a DMS de todas as maneiras, ao pé coxinho, a dançar o tango, com todo o tipo de... para conseguir escrutar todas as hipóteses, e se não há mais nenhuma sem ser as algas, é algas. E pronto, e agora com os temas muito sérios tratados, vamos passar... Não, estes temas foram a brincar, como é óbvio. Agora vamos para o tema a sério, que é a Katy Perry foi ao espaço. Quem é que tinha posto isso no bingo de 2025? Que a Katy Perry se ia tornar astronauta. Por acaso já era provável que soubesse, né? Porque estes voos são anunciados com antecedência. Mas se fosse um bingo para os anos 2020, quantas pessoas achariam isso? Gonçalo, o que é que a notícia nos diz? Não, isto é verdade. Nós estamos aqui em pré-Páscoa e estávamos a ver se devíamos gravar este episódio ou não. E depois descobriu-se vida naquele planeta do Não Neptuno, digas não é? isso! E ficámos, olha, isto era uma excelente oportunidade para fazer um episódio, mas não sei, estamos de férias, é feriado, e depois Katy Perry foi ao espaço. Não, calma. Toda a gente All hands on deck. em horário especial que temos de falar sobre isto, exatamente. Portanto, não estaríamos a prestar o serviço não espacial se não falássemos sobre este assunto. E eu tenho o prazer de o trazer. Ora bem, isto... não foi muito bem preparado porque as minhas fontes, talvez poderão ver no show notes, são mimos. É como na tua tese, eram tweets nas citações e nos show notes são mimos. É verdade. Eu sou o mestre das fontes. Meu Deus. Ora bem. És despretensioso nas tuas fontes. Diz antes assim. Sou exatamente, eu não sou um desses snobs arrogantes Ivy League Cornell. Eu faço a ciência do povo. eu estou solidário com os editores da bola que a Lígia tentou denegrir há bocadinho. Pronto, são benfiquistas, que é mau, mas pronto. Ora bem. Jesus! Onde é que íamos? Vamos rebobinar. A Blue Origin, que é a empresa do Jeff Bezos, organizou uma missão daquelas suborbitais, em que as pessoas entram no foguetão, aquilo faz um arco, e depois o primeiro estágio a Terra e a cápsula Terra de paraquedas, direcionado a turistas neste momento, turismo espacial, que é bastante caro, mas é o que eles neste momento são capazes de fazer. E organizaram esta missão com a particularidade de que a mulher do Jeff Bezos, que é a Laura Sanches, acho eu, algo assim do género, seria a comandante da missão. E o moto da missão foi ser uma ação no âmbito do feminismo, porque selecionaram para a tripulação várias mulheres de destaque, para além da mulher do Jeff Bezos, que iriam protagonizar esta missão. O marketing esteve muito à volta também do feminismo, a dizer que isto foi a primeira missão completamente feminina desde que a Valentina, não me lembro do apelido, mas uma senhora russa, Tereshkova, fez a sua missão a solo. E isto, todo este marketing rodou à volta disto. O que é que acontece? A minha análise é o seguinte, é que isto é obviamente péssimo timing, porque tal como eu tinha a minha teoria na altura em que o Elon Musk se começou a dar com o Trump, antes de estar completamente a fazer parte da máquina, que a opinião pública se virou contra ele, não é? Ele passou de ser um dos homens mais admirados por causa do empreendedorismo para denegrido, na altura em que ele estava a adquirir o Twitter. E, obviamente que não está na moda ser bilionário, não está na moda trazer atenção para o espaço, também por causa do Trump e do Elon Musk. E, portanto, uma missão do Jeff Bezos, ainda por cima a fazer este marketing direcionado ao progressismo, não é? E ao liberalismo das mulheres no espaço, foi visto com maus olhos, foi muito gozado nas redes sociais. Muito sarcasmo, porque não desconto que haja um moto para o movimento para atacar este programa, mas também as outras coisas não ajudaram. Parece um bocado desonesto, parece que não, de mau tom, tendo em conta o contexto atual. As pessoas pegam por todo o lado, pelo lado ambientalista, que aquilo polui, pelo lado do feminismo, que é falso e não tem nada a ver, e acabou por ser uma coisa muito, muito protagonizada. Alguns highlights que eu posso pôr aqui é que os membros da tripulação, portanto, havia uma cientista da NASA, uma cientista da área da bioastronáutica, perdoem-me não dizer os nomes, mas vocês também não sabem, portanto não vale a pena, uma apresentadora da televisão, do programa da tarde, tipo Cristina Ferreira,
tipo a Opera 2.0, na verdade. Uma senhora que está à frente de uma organização não governamental. E por fim, a grande cara desta tripulação, que é a Katy Perry. A Katy Perry não ajudou, porque todas as coisas que ela disse publicamente sobre isto foi parvoíce, sinceramente. Eu acho que ela estava naquela fase em que ela se sente como um plastic bag. Completamente vazio. Sim. Lembro-me da referência. Não. É que começou mal porque quando foi divulgado o fato que foi feito específico para esta missão, é um fato, pronto, bastante desenhado especificamente para o corpo feminino, não sei como é que é de dizer isso, mas assim com calças à boca de sino e cintos tipo, apertado na cintura e tal. E então o comentário, não sei se foi da Katy Perry, mas acho que foi "We're gonna put ass back in astronaut". Portanto, sim. Oh, God. Ou seja, O Dr. Dre já tem uma linha de uma música de 1900 e não sei quanto com esse. Pois, só que o problema aqui é que a Katy Perry está a ir ao espaço e toda a gente lhe estão a chamar astronautas. Voltamos àquele debate de será que os turistas são astronautas, não é? Tipo, lá porque estás no autocarro não quer dizer que és condutor de autocarro, não é? E neste caso os astronautas até têm um estatuto na lei internacional especial, que são os enviados da humanidade, que vem desde o tempo da Guerra Fria, em que não se queria que os russos e os americanos se vissem em risco de se aterrassem no território um do outro. Portanto, sim, o nosso enviado da humanidade, Katy Perry, que esteve 4 minutos no espaço, já agora estes voos suborbitais somam a 4 minutos, pelo que eu li. Eu não diria que é a enviada da humanidade, pelo menos eu não a consideraria minha enviada. Também temos uma entrevista espetacular antes do lançamento, em que ela diz: sim, eu estou interessadíssima. Ok, vou traduzir aqui para a nossa audiência, ok? Eu estou interessadíssima sobre a engenharia do evento, muito interessado sobre a forma como a matemática é e faz acontecer as coisas. E eu sempre me interessei muito por estas coisas, pelo espaço, pela astronomia, pela astrologia. E sim, pronto, eu estava no outro dia a descarregar, a descomprimir do ensaio, e estava a ouvir o Carl Sagan, portanto aqui o patrono da Lígia. Estava aqui a ouvir o Carl Sagan do Cosmos, e pronto, estou a ler um livro sobre teoria das cordas, sim, na minha mesa de cabeceira. Portanto, toda a gente imagina Katy Perry na cama com o Orlando Bloom a ler um livro sobre teoria das cordas, que é super importante quando se vai ao espaço enquanto turista espacial. Não quer dizer que ela não pesca nada daquilo, estou a dizer que eu não pescaria. E pronto, e finalmente, no próprio voo espacial, ela está, em vez de estar a olhar para a janela para aproveitar os 4 minutos, está a olhar para a câmara, tipo, o tempo todo, que é incrível, e a fazer palhaçada. Finalmente, na descida, vocês têm de pôr aquilo. Eu não sei se aquilo é culpa de pôr pessoas não profissionais a ir ao espaço, ou se é o facto de os profissionais não terem um microfone com eles lá na cápsula, mas é uma gritaria, parece uma montanha russa, sinceramente, que eu estou conduído. Aquilo deve ser um filme de terror, descer àquela velocidade e com aqueles solavancos, mas é uma gritaria. Depois finalmente aterram. Tenho agora uma teoria da conspiração muito grande, porque as pessoas estão a dizer que se calhar nem foram ao espaço, porque o Jeff Bezos o Jeff Bezos tropeça a caminho da cápsula, também tem muita piada, e depois vai com uma espécie de um pé de cabra para abrir a cápsula, mas a porta abre por dentro durante 2 segundos, e as pessoas percebem que fizeram porcaria, não, mete a porta outra vez, e depois ele faz grande filme de abrir a cápsula, sai a mulher, dá um abração, e a Katy Perry na entrevista, tipo, pós-jogo, diz: nós nunca nos apercebemos do amor que temos e que temos cá dentro e que as outras pessoas têm por nós até sermos lançados para o espaço. Portanto, eu sinto-me conduído por todos os nossos ouvintes que nunca vão conhecer o amor, porque não vão ser lançados ao espaço. E depois de todo este tópico, é só para dizer que, apesar de toda esta parvoíce, sinceramente, eu acho que se eu fosse ao espaço, mesmo que fosse só por 4 minutos, eu ia ser também parvinho, ia estar com coisas parvas, porque é muito fixe. E estas pessoas lá porque fizeram algumas coisas questionáveis deste género, não quer dizer que não mereçam também o seu momento de ser de parvoíce, porque é bastante excepcional ir ao espaço, é muito fixe, e as pessoas também estão a ser bastante mazinhas online. E é isso. O que é que acham? Obrigado por teres acabado a tua narração assim. Foi um dos maiores plot twists da nave espacial. Parecia o tempo todo estavas a gozar com a Katy Perry, mas no fim é tipo de fazeres a mesma coisa. Eu estou contigo. É isso. Não, deve ser uma emoção tão grande e exato. Adrenalina, tudo ao mesmo tempo. Eu não consigo julgar. Quando chegas... E os gritos são muito engraçados. Quando chegas cá abaixo vais dizer coisas parvas. Tu acabaste de voltar do espaço. Claro que sim, claro que eu vou chegar depois de um voo de
4 minutos, ou lá o que é que foi que tu disseste, e vou beijar o Não, chão. no total deve ser Sim, tipo são 11, 10 né? minutos, no espaço são 4, sim. Pois é, E beijar o chão assim que sai da cápsula, como se não tivesse estado no chão há 10 minutos atrás. Mas sim, claro que eu vou fazer isso, porque eu Mesmo acabei a de voltar do espaço. Claro que eu vou levar uma flor, ou lá E o acho que é que que foi que ela levava, tipo, e levar a flor que foi ao espaço e voltar, tipo... Exato. E acho que as pessoas também, por acaso, imagina, não vou dizer, não é acerca do mérito destas pessoas irem ao espaço ou não, mas as pessoas estão a subestimar a coragem que é preciso para te pôr em cima de um monte de TNT, literalmente um prédio cheio de TNT, e rezar para que para que não morras na subida nem na descida, porque como já aconteceu. Amen. É assim, eu não ando em montanhas russas, portanto eu também não andaria naquilo, acho eu. Portanto, invejo no sentido em que admiro a coragem das pessoas que se põem em cima daquelas coisas, sim. Concordo. Posso só fazer um pequeno comentário? Acho completamente ofensivo a maneira como eles fizeram os fatos. As mulheres no espaço não precisam de calças à boca de sino, nem de um cinto que evidencia mais o rabiosque. Precisamos que as mangas não descubram até às unhas. Precisamos de uma abertura para poder fazer xixi e precisamos de pensos menstruais ou qualquer coisa para podermos ter menstruação no espaço. E sim, são as coisas que são neste momento muito importantes e necessárias. Assim, além disso, precisamos disso também para trabalho de campo, porque eu também quando vou ao Ártico não tenho sequer nada disso. Portanto, e não preciso de calças à boca de sino. Não está na minha lista de prioridades. E o fato tinha um decote também, já agora, não sei se as pessoas estão a par, mas ele tinha um fecho até ao pescoço, mas dava para usar bastante. Útil, se quiseres dar de mamar no espaço, pronto, mas se essa parte não for necessária, acho que não é assim a parte mais útil. Mas também nos 11 minutos que o voo levou, se calhar não era preciso abertura fácil, não é? Pois. Para o xixi. Mas também não era preciso o teu rabo estar todo esticado. Certo. Não é? Evidenciado, é verdade. Não. E sobre o ângulo feminista, o que é que tens a dizer? Da missão, do marketing, quero dizer. Pareceu-te falso e forçado? Sim, é pinkwashed. Não sei se essa Podia ter palavra sido existe, mas eu criei agora. É pinkwashed. Sim, a minha teoria por acaso é que isto é uma forma do Jeff Bezos levar a mulher ao espaço, né? Não sei, estava a discutir com os meus colegas, será que estas mulheres pagaram ou não, porque a maior parte delas tem muito dinheiro, não é? Katy Perry e a apresentadora de televisão. E parece-me que se calhar foi mais uma desculpa para a mulher do Jeff Bezos poder ir ao espaço e já agora fazer qualquer coisa, tipo primeira dama dos Estados Unidos, assim, no sentido de eu acho que ele já está farto trazer dela. atenção a um tema que lhe importasse, mas foi bastante ao lado, se calhar, o tipo. Eu acho que ele já está farto dela. Da última vez que se divorciou correu mal, porque ele teve que dividir o dinheiro todo e está à espera que aquilo corresse mal e que não tivesse que... Ai meu Deus. E já agora eliminava-se a Katy Perry ao mesmo tempo, matava-se 2 coelhos com uma cajadada. Passas por Provavelmente com... Isto é o pior take. Não vou continuar, eu ia dizer uma coisa bem pior a seguir. Acho que já disse o suficiente. Pronto, temos o cantinho cinematográfico de Gonçalo, agora temos o cantinho das teorias da conspiração da Lígia. Uma rúbrica para ser continuada em episódios vindouros. Mais algum comentário? Eu queria saber, desculpa, a cobertura mediática que o Miguel ia dizer, muito rapidamente, se quiseres. Eu só, acho que vocês já disseram tudo. Só quero esperar ansiosamente pela próxima missão verdadeiramente espacial, comandada e tripulada apenas por mulheres, porque coitada, a Valentina Tereshkova ainda está um bocado sozinha nesse âmbito e não foi certamente estes 4 minutos que deram gás a essa questão. Portanto, vamos lá, mulheres. Está a rodar na campa. E a vocês, caros ouvintes que ainda estão aqui connosco, muito obrigado por terem ouvido, por terem feito esta viagem do voo Now Airlines até ao fim connosco. Se gostaram do episódio, deixem um gosto onde estiverem a ouvir, um comentário, mandem-nos um e-mail, naoespacialpod@gmail.com. O nosso Instagram também costuma ter uns snippetzinhos dos episódios, portanto também podem ir lá e dizerem qual é que foi o vosso momento favorito do episódio, ou dizer que o que a pessoa X disse no minuto Y não é nada de jeito. Mandem vir connosco. E pronto, e como do costume, a música que está a dar é do Josh Woodward e nós voltamos daqui a uns dias, semanas, quando houver o próximo schedule do voo Now Airlines. O próximo vai ser o voo 36. 7. Este é o 36. Temos mais episódios do que a New Shepard tem missões tripuladas já agora. Porque elas fizeram a 31. Adiós. Abiento. Tchau. Adeus.